E começando então, professor João, quando a gente olha o mercado de REITs lá fora, né, a escala é muito maior, né, é incomparável com os fundos imobiliários aqui no Brasil. Mas será que tamanho significa de fato melhor gestão, melhor eficácia, o retorno para o investidor? Ou seja, tamanho de fato é documento, será? Né, queria começar esse nosso bate-papo, né, pedindo a sua leitura sobre esse movimento de consolidação, o qual os fundos imobiliários vêm passando, né, quanto maior, melhor, ou não necessariamente, né? O que você tem visto desse movimento de consolidação e, enfim, explorar esses aspectos, se tamanho de fato é documento ou não? Bom, vamos falar genericamente primeiro, e usando um texto que eu publiquei no Núcleo do Real Estate. Nós temos lá, nas coisas que a gente escreve, a gente tem um segmento que a gente chama de Real Estate em Foco, que é onde a gente publica textos como se fossem artigos de mídia, digamos, tem menos a característica acadêmica. Uhum. E eu publiquei um agora, há questão de 2 meses, justamente tratando desse tema. Então a pergunta é: maior é necessariamente melhor? E para falar de maior é necessariamente melhor, eu primeiro fiz uma comparação entre os REITs, o ambiente de REITs norte-americano, evidentemente, e a situação brasileira, né? Onde a gente percebe o seguinte: mesmo se você tirar a escala da economia, que foi o que eu fiz num certo momento, tem uns gráficos lá, depois para quem quiser acessar, é só acessar no www.realestate.br, que é onde a gente publica essas coisas na Poli. Então, mesmo se você tirar o 12,7 vezes de diferença econômica, diferença de escala de economia, para a economia norte-americana da nossa, mesmo assim, os fundos lá são sensivelmente maiores do que os nossos. Sensivelmente, né? Lá tem menos fundos REITs listados do que nós temos aqui, em quantidade. E os grandes fundos são sensivelmente maiores do que os nossos também. Então, para fazer essa comparação, em vez de usar só a questão brasileira, eu preferi usar a questão comparada, que fica mais simples. Eles são todos mais ineficazes do que nós somos, do ponto de vista de capacidade de geração de renda. E essa ineficácia está voltada para a forma segundo a qual você tem que gerir um grande portfólio. Quer dizer, um grande portfólio não tem a condição de ser gerido imóvel a imóvel, negócio a negócio, leitura isolada, leitura específica. Você tem que fazer uma leitura um pouco mais abrangente, o que é natural, né? Ou então você tem que ter grandes propriedades, que também é uma forma de agir. Então, ou você tem grandes propriedades, grandes portfólios e age assim, ou então você perde foco, porque você não consegue focar pequenos, ou você tem um foco disperso em grandes propriedades que giram dificilmente no mercado. Quer dizer, uma propriedade média gira muito mais fácil no mercado do que uma propriedade de grande escala, né? E esse girar mais fácil significa também girar a preços mais convidativos. Se você põe uma propriedade enorme no mercado, nós estamos aqui num prédio aqui, vamos supor que a gente pega esse prédio aqui e põe no mercado. Quantos poderão comprar? Muito poucos. Se eu pego um andar desse prédio, quantos poderão comprar? Muitos. Ou seja, eu tenho a possibilidade de explorar melhor a configuração de mercado num portfólio mais diluído do que num portfólio concentrado. Então, se eu tiver um fundo muito grande, a tendência é concentrar investimento no portfólio. E essa tendência faz com que a exploração das curvas de valor no real estate seja mais difícil de ser utilizada, porque a propriedade tem menor liquidez no mercado. Do outro lado, não é que só tem desvantagem, né? Do outro lado, qual é a grande vantagem? A liquidez da cota. Ou seja, quando você tem fundos muito grandes, evidentemente que eles são muito mais transacionados no dia a dia, consequentemente o investidor tem uma condição de liquidez muito favorecida. A questão é, o que é fundo imobiliário? É instrumento, o investimento, né? É um investimento para longo prazo de poupança ou é investimento para fazer posição especulativa? Eu sou de opinião, desde o primeiro dia que eu comecei a tratar desse assunto, que fundo imobiliário é um derivativo muito positivo da propriedade imobiliária para renda, que é o que as famílias tradicionalmente fizeram como parte do seu patrimônio, né? E as famílias põem lá um pouco em tijolo para a gente ter segurança, tranquilidade e renda adiante. Isso, se você leva pelo derivativo cota de fundo imobiliário, isso é muito mais eficaz do que você ter a propriedade imobiliária. Então eu entendo que esse é um investidor.
Então, para o investidor que quer especular, ele pode achar vantagem na liquidez da cota. Para o investidor que quer fazer poupança por meio de fundo imobiliário, a liquidez da cota não é relevante, porque ele não vai vender. O que é relevante para ele é o quanto de yield ele consegue no conceito yield mais total return, ou seja, no conceito total return, que a gente vai explorar e discutir daqui a pouquinho, não só no conceito de dividend yield. Então, genericamente é isso aí. Detalhadamente, tem lá nas 14, 15 páginas desse artigo, basta entrar lá, www.realestate.br, está lá. Já aproveito para deixar o convite aqui para você que nos assiste, vale muito a pena conferir esse site aqui que o professor comentou, que assim tem informações riquíssimas, né, a respeito do mercado imobiliário de modo geral. E Baroni, queria já puxar o gancho aqui e colher suas percepções sobre esse tema inicial. Então, eu acho que esse é um grande paradoxo que muitos investidores vivem. Eu queria até explorar isso um pouquinho mais com o professor, né? Porque lá atrás os fundos imobiliários começam com um desenho muito simples. É um fundo imobiliário que tem o nome de um prédio, às vezes associado até o nome do locatário. O conceito de gestão passiva, basicamente, é um imóvel que foi comprado, ou alguns poucos imóveis comprados. Muito simples de fazer a leitura, você consegue chegar no valor praticado por metro quadrado individualmente. Então, o investidor ele se sentia mais próximo ali do produto. A partir do momento que os fundos começam a embarcar esse conceito de gestão ativa, isso acontece preliminarmente ali em 2006, salvo engano, então nós estamos aí comemorando praticamente 20 anos de gestão ativa no Brasil, né? Mas em 2016, coincidentemente, é onde realmente os fundos imobiliários se reinventam, que é onde os juros efetivamente começam a ficar em patamares mais atrativos e desperta o interesse dos investidores, e a gente começa a sair daquela marca ali de 100 mil investidores, e agora a gente está perto de 3 milhões de investidores e os fundos de gestão ativa maiores, consequentemente mais complexos de portfólio, passam a ser protagonistas do mercado. Por outro lado, a figura do gestor também passa a ser muito importante, né? As pessoas começam a querer entender melhor as decisões de investimentos, o que é positivo, por um lado, que mostra diligência por parte dos investidores, mas, por outro lado, também gera sempre aquele incômodo onde o investidor, ainda muito enraizado aquilo que ele faz para ele mesmo, pensando na capacidade dele de tomar decisões, começa a questionar decisão a decisão, passo a passo do gestor. Como eu disse, tem um lado positivo, mas também tem um outro lado que gera uma certa insegurança ou preocupação. Professor, agora bem objetivamente, como que o investidor pessoa física, nesse mundo de 3 milhões de investidores, ainda com potencial de crescimento gigantesco, deve se comportar? Porque ele fica sempre se questionando, será que o ativo realmente é melhor do que o fundo passivo? Será que o fundo multiportfólio, multilocatário, de fato é melhor do que aquele fundo básico que tem um ou outro imóvel? E como é que a gente lida com tudo isso, né? Porque, afinal de contas, a gente quer que o mercado prospere, a gente quer que o mercado avance como indústria, como mercado, mas, ao mesmo tempo, a gente entende. Isso faz parte, a dor do investidor, né? Então, isso faz parte de um processo evolutivo dentro desse ponto, desse contexto histórico, quando a gente compara com o mercado americano. Será que eles já passaram por essas dores no passado? E hoje a gente consegue visualizar isso muito melhor do ponto de vista de resultado de portfólio? E aqui eu concluo a pergunta. É esperada uma seleção natural no curso desse desenvolvimento de mercado? Eu acho o seguinte, não tem melhor ou pior. Então vamos um pouco para as origens. Quando nós começamos a fazer fundo imobiliário, a gente tinha o conceito de que tinha que investir um prédio. Um prédio, não era nem um portfólio. Então o fundo imobiliário era uma estrutura que você colocava vestindo um prédio para poder fazer com que pequenos investidores, ou investidores de potencial menor de capacidade de investimento, tivessem acesso àquele investimento e não só grandes investidores que eram capazes de comprar a unidade imobiliária em si. Então você tem lá uma laje de R$1 milhão, se você transforma essa laje num fundo imobiliário, você traz investidor de R$10 mil, não precisa do 1 milhão. Então isso democratizava o poder de investimento no real estate, mas era naquele prédio lá, que estava vestido pelo fundo imobiliário. A gente começou assim. Passados alguns anos, fizemos com o evento da Lares anual, Latin Real Estate Society, eu me lembro que eu estava dirigindo um painel que tinha 3 grandes gestores na época. Todo mundo era muito pequeno na época, mas eles eram os maiores. Né? E eu disse o seguinte, como é que nós vamos fazer no futuro? Porque nós não podemos continuar vestindo o prédio, senão a gente vai ter 2 mil fundos imobiliários, como é que o investidor vai optar por um entre 2 mil? A gente olha para o mercado norte-americano, tem 100 lá, né? Números redondos.
Então, o investidor, quando olha lá, ele sabe para onde ele vai. Então, a gente tem que pensar assim, qual é o futuro? O futuro é nicho. Ou seja, você não pode ter um fundo imobiliário que não trata de nicho. Nicho do ponto de vista conceitual. Ou nicho de mercado, ou nicho de tipologia de produto. Mas eu acho que tem que ter essa figura. Por aí, Baroni, o indivíduo pode ler o que o fundo quer fazer. Vocês disseram que vocês vão querer discutir o FATN. O FATN é nicho, não só com relação ao produto, mas particularmente com relação aos enclaves nos quais ele trabalha. Eu tenho oferta de colocar no FATN imóvel em Recife, Pernambuco. Não quero, eu falo não. Quer dizer, o nicho que ele atua é o nicho Vila Olímpia, Itaim, alguma coisa na Paulista e alguma coisa ao redor da Faria Lima. Mas são nichos que eu conheço, são enclaves que vamos usar a palavra enclave que é um pouco mais elegante, são enclaves que eu conheço, sei explorar e consigo analisar como comportamento global e não como comportamento só do meu portfólio. Então, eu sou de opinião que o caminho foi, ou deve ser, de sair do vistiprédio para claramente identificar como que eu estou investindo o dinheiro do investidor nesse particular fundo. Nós temos um fundo que trabalha com healthcare, baixa complexidade. Então, esse tem que trabalhar fora de São Paulo. Eu não consigo encontrar healthcare, baixa complexidade e ainda por cima fazer um enclave urbano. Aí não consigo fazer, mas faço pelo produto. Ou seja, eu não tenho nenhum produto que não seja healthcare e que não seja baixa complexidade. Por exemplo, não tenho hospital, que é alta complexidade. Mas eu tenho uma grande clínica de olhos, que é baixa complexidade, porque você entra lá, faz a sua cirurgia de catarata e vai embora uma hora depois. Né? Então eu acho que essa é a tendência, Baroni, que a gente vai seguir. Se você olhar para os grandes REITs, alguns deles também são nichos. Um dos maiores REITs de escritório nos Estados Unidos é Boston Properties. Boston Properties, está no próprio nome, Boston Properties, só tem properties em Boston, que é um conceito de nicho. Shopping centers, né, o que é o grande fundo de shopping center norte-americano, já não pode ser assim, mas tem nicho produto, ou seja, só shopping center. O grande fundo de hotéis que começou com Marriott, hoje nem tem mais o nome do Marriott, mas tinha o nome do Marriott. Né? Hotéis. Alguns fundos norte-americanos, REITs, acabaram indo ter posições fora dos Estados Unidos. Não funciona, ou não funcionou. Alguns deles estão pensando em fazer cisões para trabalhar offshore e onshore, ou seja, coisa nos Estados Unidos e coisa fora dos Estados Unidos, porque é outro tipo de produto, é outro tipo de lógica, é outro tipo de renda também, né? A relação renda-valor. Né? Então eu acho que esse é o caminho, o Baroni. Eu acho que o investidor devia olhar qual é o nicho de atuação desse fundo, o que ele pretende ser e fazer. Marcos, me permita pegar a palavra de novo, quebrando o protocolo aqui. Tá. Mas, professor, eu entendi o que o senhor disse e concordo. Eu queria só que o senhor avançasse, embora eu acho que tenha espaço para fundos híbridos, mas eu não queria discutir isso aqui agora para a gente não se perder aqui no conceito, mas eu queria que o senhor avançasse um pouquinho na questão do gestor, né? O quão importante hoje é você também observar o gestor, mas ao mesmo tempo entender que possa ocorrer, e aí eu pergunto, se deve ocorrer na visão do senhor uma seleção natural, porque a leitura que eu tenho é que nós temos hoje um excesso também de gestores. Eu vou dar um número para o senhor. Hoje nós temos cerca de 200 gestores que têm ativos imobiliários nas suas prateleiras, que sejam fundos mais populares ou não. E quando nós colocamos uma régua de 300 milhões de reais como patrimônio mínimo, tá, é um número relativamente ok, não é tão alto assim, mas a gente já passa a ter 100, cento e poucos gestores, 115 gestores, pouco mais, pouco menos, de gestores que continuam tendo portfólios na sua prateleira. É um número grande também. Então, às vezes, as pessoas querem, né, os investidores querem que os 115, 120 gestores, ou 200 que seja, se comportem exatamente iguais em todas as situações, né? E isso acaba gerando uma frustração, não só em relação ao produto, quanto ao grupo gestores em si. E aí eu queria ouvir o senhor. A seleção natural é um caminho esperado que aconteceu nos Estados Unidos e que poderia ou eventualmente vai acontecer aqui no Brasil? Olha, a questão da gestão de real estate, a gente precisa entender como é que você especifica a qualidade do gestor. Mas a gente pode entender o seguinte, comprar prédio, assinar contrato de aluguel, não é qualificação para ser gestor. Né? Quer dizer, qualquer um pode comprar, qualquer um pode vender, qualquer um pode
assinar contrato de aluguel. Então, como você diz, Baroni, tem muita coisa que resulta só disso, né? Ah, vou sair comprando um prédio aí porque eu tenho prédios por aí, porque tem investidores que acreditam em mim. Eu acho muito ruim isso. Eu acho que o investidor tem que olhar para a qualificação do gestor no sentido de quanto ele entende de real estate. E a leitura de real estate, todos nós sabemos, você, eu e o Baroni, todos nós três pelo menos, né, sabemos, né, é uma questão de olhar muito longe. Não é investimento de hoje para ver o que acontece amanhã. Isso não funciona. Ou seja, o que funciona em real estate é necessariamente o longo prazo. É necessário, né? Porque os investimentos em real estate são feitos com esse raciocínio, com o raciocínio de preservar valor. Para preservar valor, você tem que investir, transformar dinheiro, moeda, em alguma coisa que seja capaz de preservar ou de agregar valor. Então você tem que saber, você tem que entender de evolução de cidades, de especulação sobre movimentos urbanos, sobre valorização e desvalorização do ponto de vista do tempo. Todos nós que lemos sobre real estate conhecemos isso. Sabemos que tem as famosas curvas, ondas de real estate. As ondas acabam sendo quase que técnicas e obrigatórias, mas se você for olhar, elas são comportamentais. Elas são fruto de como o mercado se comporta diante do excesso de construção ou déficit de construção. Porque os empreendedores, em geral, vão para o mercado quando percebe que o mercado está em alta. Só que eles colocam o produto no mercado 5 anos depois. Aí o mercado já pode estar em baixa. Ou seja, muito pouco developer tem coragem de entrar na onda embaixo sabendo que ele vai chegar aqui. Muito pouca gente tem coragem de fazer isso. Então muita gente faz aqui. Quando ele faz aqui, os 5 anos já dá aqui. Já chega do lado de cada onda, né? Então, esse conhecimento, Baroni, você adquire estudando real estate, conhecendo real estate e não sabendo comprar, vender ou chamar um escritório de advocacia grande que faz um lindo contrato para você comprar, vender ou alugar. Essa é a questão, né, Baroni? Então, realmente você tem razão. Acho que o investidor tem que olhar quem está tomando conta do meu dinheiro, no sentido de quanto ele entende daquilo que ele está se propondo a fazer com o meu dinheiro. Né? Porque no fundo é isso, né? Eu estou usando o dinheiro de um monte de gente para sustentar posições de investimento sob o raciocínio que eu desenvolvo, não sob o raciocínio que o meu investidor desenvolve. Quem desenvolve o raciocínio sou eu. Né? Então ele precisa acreditar que o meu raciocínio é desenvolvido com qualidade, no sentido de buscar a melhor renda ou o melhor investimento por dinheiro que ele me coloca sob confiança, né? Sob a minha confiança. E essa sua leitura vai ao encontro da sua fala inicial, no sentido de dar importância para o produto fundo imobiliário, ou ele tem um nicho de atuação, ou então ele tem um segmento, né, propriamente dito, porque, né, por maior que seja a gestora, muitas vezes ela não é capaz assim, de identificar todos os ciclos de todos os lugares, ainda mais um país continental, né, como o Brasil. A gente sabe muito bem que o ciclo ele muda de região para região, né, por mais que a tipologia do imóvel seja a mesma. Né, não é nacional o movimento. Não é nacional. Inclusive, aqui em São Paulo, né, a gente vê fases de ciclo imobiliários muito distintas para as lajes cooperativas, por exemplo. Você vai na Chácara Santo Antônio, né, na Chucre Zaidan, aqui na Faria Lima, são momentos de mercado totalmente diferentes. Exatamente.